Good evening, brothers and sisters. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Hallelujah. Aleluia. What a joy at this moment Que alegria before you. eu tenho de estar aqui com vocês Sacred gathering. nesta reunião tão importante. Conference of the Seventh-day Adventists. A reunião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. This is not ordinary assembly. Isto não é uma reunião qualquer. Divine appointment. É uma reunião divina, ordenada por Deus. By chance. E não estamos aqui por acaso, por sorte, His calling. And mas estamos aqui pelo seu chamado. we are Amém? not simply members of a denomination. Não somos somente membros de uma denominação. Life, Somos mensageiros de Deus, de esperança healing, e também de cura a wounded world. num mundo que precisa de ajuda. Before I start Antes de começar my a presentation, minha apresentação, I would like to eu gostaria de convidá-los watch de a ver little video um pequeno vídeo which will introduce que us introduzirá in what we are going o que vamos nós ver ou fazer hoje. Ela deve fazer um pequeno devocional. Faz.
I want to speak to the broken-hearted in this room. Eu gostaria de falar para aqueles que estão com problemas aqui neste lugar e também que aqueles que nos veem através de online. Quero falar sobre uma história de esperança, através das cinzas, a história de esperança. Who are carrying Eu gostaria de falar para aqueles que transportam cicatrizes invisíveis, kind of loss that live aqueles que tiveram perdas but only silence. e que estão a sofrer em silêncio. Eu gostaria de falar Through fire àqueles que han vivido através of grief. do fogo, Just the fire of illness. fogo de sofrimento, fogo de doença. Brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, I want to remind eu quero lembrar-lhes the promise found in a promessa que nós podemos ver em Isaías 61, our God is que o nosso Deus, beauty for ashes. que nosso Deus dará beleza através das cinzas. Ele dará uma bonita manhã. For the spirit of heaviness. The story today. Esta história de hoje é uma história de uma senhora chamada Zabadi. Her life was once A marked sua vida uma vez foi marcada por paz, simplicidade e também um ritmo de fé. but one Mas um dia, guerra começou. her village A was sua cidade fire. foi incendiada. Ground. As casas que foram queimadas. Her father was taken. O seu pai foi levado. A sua mãe Always reminded her. sempre se recordou dela. This with us. Sempre lembrou que Deus estava com eles, que eles não tinham que ter medo. Even when Ainda quando as coisas, you are through, you go under difficulty. quando passas por dificuldades, Still, tu podes Zawadi, confiar em Deus. we are going Zawadi é a senhora que vamos falar esta noite. fled with nothing. A Zawadi fugiu sem nada, mas ela tinha o seu Deus. Her balance on her back. A sua irmã esteve com ela. Way Ela levou a sua irmã nas suas costas e também com um grande pesar no seu coração. was taken. Toda a sua família foi levada. Only her Toda a sua família foi capturada. Somente o seu pequeno irmão. in dangerous Ela caminhou por lugares situation and perigosos. hiding by day Ela escondeu-se durante o dia and traveling e caminhando e viajando durante a noite, until she reached até que ela chegou refugee camp in Goma. ao lugar de refúgio. Is Zawadi. Esta é Zawadi. She was weak, Ela estava eyes, fraca, estava traumatizada, estava descalça e muito desanimada. because of the distance. Porquê? Porque era uma grande distância que ela viajou. She sat in a corner Ela sentou-se num lugar, looking what was going around. vendo o que se passava. She wanted to be saved. That lady came Ela, empty-handed. ela veio sem nada nas suas mãos, Everything she had was porque gone. tudo o que ela tinha perdido. Everything. Tudo. It seemed, except the Tudo menos and the name. o ar que respirava e o seu nome. Zawadi. E o nome é Zawadi. Moment of Um absolute momento de completa destruição. surrounding her. Algo difícil estava ao seu redor. Something Mas algo aconteceu. Ainda que ela perdeu o seu pai, a sua mãe, her sister a sua irmã and brother. e o seu irmão, ainda assim, Zawadi Zawadi had hope tinha esperança. because inside her Porque dentro dela there was a voice that was tinha uma voz, when she was in that camp. quando ela estava naquele campo, Democratic Republic of Congo. na República Democrática do Congo, She didn't lose hope. ela não perdeu esperança. Sent his Deus enviou seus anjos through a lady através de um anjo, através de uma senhora through the same que situation. passou pela mesma situação que ela tinha passado. Came closer to Zawadi Ela veio perto de Zawadi and whispered to her, e falou com ela. "You are still here. E ainda estás aqui. Your story Isso significa not over. que a tua história que ainda não está acabada. Yes, you may be Sim, discouraged, talvez estejas desanimada, but something will happen to you." mas algo acontecerá. Brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, Zawadi Zawadi experienced experimentou something that algo gave
to que lhe deu esperança. following the word. Ela confiou na palavra. She was hearing that inner voice. Ela ouviu aquela voz interior. Sabem quê? God Deus does not just remove ashes. He will Deus não somente remove as cinzas, mas Ele ajuda. E quando nós lemos em Isaías 61:3, não é poética, não é uma ficção poética, é uma promessa divina. Queridos irmãos e irmãs, God has promised us. God promete-nos que quando nós passamos por dificuldades, Ashes, I can say, cinzas, eu posso dizer, ainda assim, e Ele cuida de nós, ainda assim, He watches. Ele vê, He porque Ele transforma situation. qualquer situação. Deus Something. Deus fez algo muito bonito. What? Deus fez algo extraordinário What na sua vida. ties you? O que é que te preocupa hoje? O que é que te traumatiza hoje? O que é que te desanima hoje? He gives joy. Ele dá-nos alegria, Used to live. muitas vezes onde tristeza existe. Zawadi estava rodeada de tristeza, porque ela perdeu tudo, a família, She reminded mas ela lembrou-se that God, que Deus que estava com ela. God always replaces Deus sempre heaviness of heart. transforma dificuldade de coração Praise. com adoração. May not know what you are going through. Eu não sei o que é que vocês passam hoje em dia, Sister and my brother, mas, queridos irmãos e irmãs, He is not far from you. Deus não está longe de ti. Remain silent. Zawadi Kul podia ter ficado silenciada, mas ela não ficou. She decided Ela decidiu, to take another walk. Another. ela decidiu tomar outra caminhada. She decided Ela decidiu to be positive. ser positiva. She decided to do a ministry that Ela decidiu começar um ministério que pudesse dar alegria ao seu coração. to minister Ela decidiu those who are grieving, ministrar, decidiu ajudar aqueles que estavam tristes, those who are losing aqueles que perderam a esperança, especialmente crianças órfãs. is a living testimony. A história dela é uma história de um testemunho vivo. She was mourning Ainda que ela estivesse triste, to mas ela decidiu minister to those tomar essa dor e começar um ministério para aqueles que também tinham dificuldades. and she changed her life E with mudou a sua vida para a glória de Deus. ashes because Desde as cinzas, burnt to ashes. a sua casa foi queimada. Todas as suas pertences foram queimadas. Todas as suas coisas foram destruídas. Get discouraged. Mas ela não se desanimou. From ashes Desde as cinzas, of turning it to action. ela mudou tudo isso em ação, To those who are in the same situation. alcançando aqueles que passaram pelas mesmas situações. She was mourning Por her. situações de luto, como ela tinha passado por perder a sua família. She went to do mission. Ela foi em frente para fazer missão. She transformed her situation. Ela transformou a sua situação num testemunho. To do it to Zawadi. E se Deus fez isso com Zawadi, Deus também pode fazer isso conosco. Nós temos essa situação hoje, pessoas que estão a passar por traumas, por desânimos, por dificuldades, talvez aqueles que nos estejam a ver. Know what you are going Eu não sei o que é que estás a passar hoje, mas eu sei que Deus over you. Deus olha sobre nós, Deus cuida-nos, Over you. Deus cuida-te, He did. da mesma maneira que Ele fez para Zawadi. Zawadi Zawadi decidiu to forget whatever esquecer her life. esquecer o que tinha passado na vida dela. Join a group of children. E ela, See it. ela, She started singing ela with começou a cantar com as crianças, them, reading the Bible. começou a ler a Bíblia com as crianças. And slowly by slowly, the joy E pouco a pouco, started to come. a alegria começou a chegar. Would have remained silent Ela podia ter ficado silenciada, mas ela decidiu avançar. to do what God, Ela decidiu fazer o que Deus lhe estava a pedir para fazer. Queridos irmãos e irmãs, friends of the faith, amigos da fé, what are your ashes? quais são as tuas cinzas? Are your situations? Quais são as suas situações? Maybe Talvez, carrying the pain, talvez division in
your Talvez estejam problemas na tua família, há divisão na tua família, há problemas. Talvez estejas de luto por um amigo, pela tua família. but you never accomplished it. Talvez tentaste fazer algo, mas nunca conseguiste finalizar o que querias. Ou talvez foste traído por alguém que tu confiaste. Zawadi foi traicionada, foi traída por alguém que ela queria. At the same table, people, Alguém que comia na mesma mesa que ela comia. but one day Mas um dia, they came and burnt them. eles vieram e queimaram a sua casa. Are you carrying Talvez hoje tenhas problemas, You have been talvez tenhas orado por muitos anos, 5 anos, years, 3 anos, months, 2 meses, mas ainda nothing has happened. nada aconteceu. Today, my friend, Hoje aqui, o meu amigo, ouçam-me, meus queridos amigos, the same God o mesmo Deus, into a symbol of victory, o mesmo Deus que tornou um problema num símbolo de vitória, who rolled away the stones. You do remember? o que mudou as pedras And raised Jesus Christ e que ressuscitou Jesus do túmulo. in É o mesmo Deus que está no trabalho de restaurar. Amém? He's still in the Ele ainda está no trabalho de restaurar o nosso coração. He can do it Ele pode fazê-lo when you trust him. quando tu confias nele. Give him that opportunity. Dá-lhe essa oportunidade. Give him that chance. Dá-lhe essa oportunidade. Come here because Talvez hoje vieste aqui you want a healing. porque precisas de cura, precisas de sanidade. You want to meet with God. Talvez queres encontrar a Deus. Talvez vieste porque queres uma vez mais encontrar a Deus. Can do it. Ele pode fazê-lo. God can redeem your pain. Deus pode restaurar a tua dor. Ele pode transformar o teu luto em alegria. Mas, Tell you, deixa-me dizer-te, hope is not tens que ter esperança. Esperança não é fácil. decision. You make Esperança é uma decisão. Tens que decidir hoje. amen Amém. to your heart. Tens que dizer amém, amém ao teu coração. Your trauma, O teu trauma, a tua dificuldade, a victory transformar a tua dificuldade numa vitória. Eu estou aqui on you. para lembrar-te. I want to say, Eu quero dizer, all gathered here at the general todos os que estão aqui na Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, leaders, temos líderes, temos delegados, we have jovens, anciãos, famílias, because you have come porque vocês vieram, of God. estão na presença de Deus. Espera outra vez. Acredita outra vez. Lost your hope. Talvez perdeste a tua esperança. Sonha outra vez. Sonha de uma forma positiva. As tuas cinzas não são um fim. Beginning. Não são um fim, elas são um princípio. São o princípio de um novo propósito. O fogo talvez tenha destruído o que tu construíste, But mas did não destruiu quem tu és. I may go through challenges, Debbie Maloba, but it will never destroy. As dificuldades nunca destruirão o meu nome. The same God O mesmo Deus who called que chamou Moisés from a burning bush, da sarça ardente, with the three que esteve com os 3 hebreus, who restored o que restaurou Pedro, after denying Jesus. depois dele ter He is negado Jesus. É o mesmo Deus que está trabalhando hoje. can save you. Ele pode salvar-nos porque Ele se conhece-nos pelo nosso nome. Amém? Amém. My call O meu chamado to you para ti is that é que levanta-te. rise. Levanta-te. Let God Deixa que Deus, a strength. deixa que Deus te possa dar força. As we have read Isaiah Como nós lemos em Isaías 61, no capítulo 61, versículo 3. for ashes, the oil of joy for mourning, and the O garment azeite de alegria da manhã e a roupa de adoração do Espírito. Amém? is the same God. É o mesmo Deus Move your ashes. que
que vai remover as tuas cinzas. As tuas cinzas não são o final, meu querido amigo. beginning. Elas são o princípio na tua vida. Amém? May God Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. yet accomplish Ainda não terminamos os sonhos que temos. Ainda assim, Deus at work. que está a trabalhar. Amém? May God Que Deus nos abençoe. I will invite you, Gostaria de convidá-los, friend, queridos amigos, a ouvir testimony o testemunho story e as histórias de esperança video. Let us listen. através deste vídeo. There are times when I think I could Há be momentos quando eu penso que eu posso dar mais de mim ou fazer algo melhor para ajudar aqueles que são importantes para mim. if I could somehow be an Se eu de example. alguma maneira pudesse ser um exemplo para alguém, I want to be used by eu quero ser usado por Deus primeiro para ser um seu instrumento. and if I ever help, Assim, se alguma vez, de alguma maneira ajudar alguém, don't see me working. não me quero ver fazendo algo, mas ver Deus fazendo a obra. Guadalajara é um grande centro urbano, uma cidade que se estabeleceu a partir de 1895. Eu poderia dizer que os desafios que a igreja enfrenta aqui nesta cidade são grandes, porque as pessoas estão muito ocupadas com o seu trabalho e depois o tempo envolvido no trabalho para as suas casas envolve muito tempo de viagem, sendo que isso seja muito desafiador devido a um trânsito, devido ao trânsito. Tudo isso faz muito difícil para que uma pessoa se possa envolver com as atividades da igreja que seriam comuns em outro lugar, como reuniões para o estudo da Bíblia. Assim que muitas desculpas que as pessoas possam ter por não terem tempo como membros da igreja, mas ainda assim são pessoas humanas, o que significa que elas certamente possam ser alcançadas de alguma maneira. Desta maneira, tudo o que eu também falei pode ser uma grande oportunidade. Nós iniciamos a semana com uma caravana profética enfocada no estudo do capítulo 2, com o sonho de Nabucodonosor. Cerca de 15 mil pessoas tiveram acesso ao salão de exibição, onde foi colocada uma réplica da estátua de Nabucodonosor e outros quadros que ali foram colocados. Estas são algumas das ações que estamos tomando e oferecendo à nossa comunidade, sendo essa uma ferramenta que Deus nos deu e que queremos mostrá-la por intermédio do Evangelho das Boas Novas. When I was little, Quando eu era pequeno, eu era muito movido e sempre cheio de energia. Eu era agitado, ele era muito agitado, mas era feliz, muito feliz. Na minha infância, a minha mãe era tudo para mim. Ela era protetora e muito amável. when people, Quando as pessoas dizem ter a melhor mãe, eles o fazem, mas não conheceram a minha mãe. I was always very close to my dad. Eu sempre fui muito próximo e apegado ao meu pai, desde a minha infância também. Superman, Eu lembro-me que ele era como fosse o meu herói, um super-homem, example to me. porque eu nunca o vi desistir. Ele foi um exemplo para mim. Sei que eu fui muito feliz durante toda a minha infância. Eu fui muito alegre e recebi muito amor da minha família. When I was 10, No entanto, quando eu tinha 10 anos de idade, I started eu being comecei a ajudar na igreja. Isso era algo que me dava satisfação. my grandmother. E a minha avó que me dizia que era algo que uma pessoa próxima, era bom para estarmos próximos de Deus. Uma vez ele disse-me, mãe, eu quero ser feliz e quero ir para o seminário. Assim ele perguntou o que é que devia falar para ir ao seminário. Maybe it wasn't for me, Eu nunca pensei que fosse algo ruim, pensei que não era para mim. so I just walked away. Então eu deixei de lado a igreja e senti que não era o lugar, Felt like it wasn't the place não era o lugar or where I should look. onde eu devia estar ou devia encontrar a Deus. Eu comecei a perder interesse. I work outside of here and in Eu trabalhava aqui fora, as condições não eram. we were doing missionary Estávamos a fazer trabalho missionário, tínhamos um grupo pequeno, spent more time with us being in his passámos mais tempo com o Arvin. And when I saw how the word of God was presented, Quando eu vi como a palavra de Deus era apresentada e eu ouvir a palavra de Deus, in their
Todas as pessoas tinham a sua Bíblia na sua mão. impacted me greatly because E isso impactou-me muito, porque eu não sabia. there were people who Eu não pensei que havia pessoas tão próximas da Bíblia e da palavra. Eu gostei muito. Since his uncle invited him Depois que o seu tio o convidou in a small group, para o grupo pequeno, he learned what the ele aprendeu o que é que a Bíblia dizia sobre o sétimo dia. fulfilled in his life. And E a palavra de Deus tocou a minha vida. before becoming an Adventist, Mas antes de ser um adventista, opportunity arose for me to quando eu tive a oportunidade, change. I saw it as impossible. eu vi algo impossível. Era impossível para mim. Mas I trusted God eu confiei em Deus and went to Argentina. e fui para a Argentina. When we were in Argentina, Quando estávamos em Argentina, and I remember that e eu lembro-me for all the students from abroad, but it was que tudo estava organizado para os estudantes que vinham do estrangeiro. Lord, you brought me Senhor, tu trouxeste-me aqui. Eu estou aqui pela tua provisão. Ajuda-me. do not want to fail you. Eu não quero falhar-te. The pandemic was declared. E um dia veio a pandemia. Quando a pandemia veio, havia muitas pessoas infectadas na escola. And everyone was going crazy because Com Covid, todos estavam muito preocupados. Once you make a decision, Quando tu fazes uma decisão, shown how much he blesses. Deus abençoa. When one makes a decision, Quando nós fazemos uma decisão de dizer, Deus, eu confio em Ti, told me that you will be with me. tu disseste-me que estavas comigo, tu disseste que estarias o meu apoio, eu confio em Ti. E assim vem a benção. giving up on Saturday is difficult for Deixar sábado não é fácil. the no. Thank God he got a job Graças a Sabbath and respect que bom que ele encontrou um trabalho que pode guardar o sábado. Moment, Foi um momento importante para mim. I will remember to Eu não tinha dúvida. my decision. Eu fiz a minha decisão porque eu não tinha dúvida. Wanted to be baptized. Eu queria ser batizado. when Irving told me Quando Irving, to invite his family to que queria convidar a sua família para o batismo, told me ele disse-me, ele não estava muito seguro and that se eles vinham para ver o batismo. Ele não sabia se eles vinham. That morning, Naquela manhã, I came alone, eu vim sozinho. and when I arrived, E quando eu cheguei, I had said my family was coming. eu pensei que a minha família pudesse vir. I was worried that Eu estava preocupado que eles pudessem chegar a qualquer momento. O trânsito, havia trânsito e nós chegámos tarde. Havia acidentes na rua e era algo importante para o Arvin e nós queríamos estar lá. Eu disse, Senhor, tu sabes e sabes porque isto está a acontecer. then I felt the embrace of God. E eu senti a presença de Deus. Family won't arrive in time. A tua família não chegará a tempo, mas não estás sozinho. When I got out of the car and Quando eu deixei o carro e vi as pessoas já saindo para fora, a minha filha disse, mãe, já acabou. Eu fiquei triste e tentei procurar o Arvin. Vendo que eles chegaram, fiquei muito feliz. today Hoje, vendo a sua família na igreja, who were deeply saddened by not que estavam tristes de não ter chegado a tempo baptism ao seu batismo, realized that God has used the e eu love vi que of serving as a way for God to Deus usou a vida do Irvin para tocar a família dele. Eu gosto daquele versículo que diz que nós podemos crer em Deus e tu e a tua casa serão salvos. Deus está trabalhando em mim. Eu quero trazer a minha família para conhecer Deus da mesma maneira que eu quero conhecer, que eu conheço. We are all hope. Amen. Amém? All of us. Posso convidá-los que podemos pôr-nos de pé? Levantemo-nos para agradecer a Deus. Sim, temos uma missão a cumprir. Alcançar 1 bilhão de pessoas até 2030. Serás tu parte desses que irão distribuir esperança? Vamos orar. Querido Deus, no que estás no céu, queremos agradecer-te pela oportunidade que nos deste, Senhor,
de poder partilhar as nossas histórias de esperança. How you have led Nós temos visto como has dirigido as pessoas para ser transformadas, para seguir-te e para confiar em ti. us about Howard Nós aprendemos sobre Zodi, reaching out to people, que ministering to those who alcançou outros, Senhor. are. And today, E hoje to renew our queremos renovar o nosso compromisso to reach out de que nos ajudes a alcançar 1 bilhão de pessoas, pessoas que estão a sofrer to enter to your e que querem entrar no teu reino. Abençoa-nos. inspire us Inspira-nos, Senhor. Dirige-nos and send us, Lord, e envia-nos. and let our heart accept E ajuda que o nosso coração possa dizer sim. Nós queremos ir. this in Jesus' Queremos pedir tudo isto no nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.